E agora convidamos o senhor Gil Hipólito, diretor de novos negócios da Brinks, nosso patrocinador, para uma apresentação. Boa tarde a todos. Bom, antes eu vou usar aí 4 ou 5 minutos do tempo de vocês. Antes de iniciar, queria cumprimentar, em nome da Brinks, cumprimentar a Abracam pelo evento, pela iniciativa do evento, na pessoa da Kelly Massaro. É uma satisfação da Brinks apoiar um evento como esse. Eu acho que um evento como esse ajuda o mercado. O selo que acabou de ser anunciado aprimora o mercado, isso é importante para todos, né? Cumprimentar o Varanda aí pela explanação, bastante esclarecedora. É o começo de um processo, a gente deseja aí sucesso nesse programa. Estamos à disposição para apoiar no que for necessário. Cumprimentar todos os participantes também. Muito rapidamente, para quem não conhece a Brinks ou não conhece com muitos detalhes, vou dar alguns dados, algumas informações, inclusive de fatos novos e recentes, para dar uma dimensão do trabalho que nós desempenhamos. Bom, a Brinks é uma empresa global. Um fato recente importante, a Brinks adquiriu no final do ano passado e está executando essa integração durante esse ano, as operações internacionais de valores da G4S. Inclusive a operação internacional de banknotes. Com isso, nós estamos atingindo uma cobertura de 130 países aproximadamente no mundo, com a capacidade de fazer operações door-to-door em 130 países, principalmente para operações de banknotes, que é o tema principal aqui, que tem relação com o negócio do mundo do câmbio. No Brasil, nós estamos desde 1966, nós atingimos 80 filiais com expansões recentes, temos aí mais de 11 mil funcionários, uma capacidade logística para atender mais de 3 mil municípios. Então, a gente tem condições de fazer as operações de importação ou exportação de moedas estrangeiras. Temos vários clientes aí associados da Abracam, que já conhecem as nossas operações. E com essas expansões recentes que eu comentei, internacionalmente e nacionalmente, a gente está mais preparado para fazer esse serviço para todos os players do mercado. Temos várias divisões e várias atividades, eu vou mencionar muito rapidamente aqui as principais delas, que têm alguma relação com a atividade dos participantes aqui do evento. A Brinks Global Service é a principal delas, porque é a responsável pelas operações de importação e exportação de banknotes. Foi o que eu acabei de falar, a gente com essa estrutura, a gente é capaz de operar nesses 130 países, fazendo door-to-door, com os principais mercados do mundo. Como todos sabem, também a gente faz operações complexas de exportação de metais. Então, a mesma estrutura logística que a gente usa para a exportação de metais é o que a gente usa para as operações de exportação e importação de banknotes. Essa estrutura é uma estrutura dedicada internacionalmente, a gente tem uma divisão de negócio global responsável por essas atividades. Eu sou responsável no Brasil por coordenar as operações da Brinks Global Service, junto com as equipes de operações da Brinks no Brasil e coordenando a área comercial dessa atividade. Uma outra área que a gente atua, que tem relação com a logística de numerário e que tem alguma possibilidade de ser útil para os participantes aí desse mercado de câmbio, a gente tem soluções para gestão de numerário nos pontos de venda, nas lojas, de todos os tamanhos e portes possíveis. Então, se há uma movimentação grande de numerário nas lojas e há uma necessidade de uma operação segura na logística reversa, na parte de arrecadação, a gente tem soluções para isso. Essas soluções estão no mercado há mais de 15 anos. A gente é líder desse tipo de solução no mercado. A gente atende o varejo, moeda local, principalmente. E a gente pode adaptar esse tipo de solução para a atividade de câmbio também. Além disso, temos a atividade de serviços de pagamento, que principalmente se materializa em correspondentes bancários. Essa capacidade nos permite também ajudar quem tiver interesse em montar uma operação que precise de uma terceirização da operação na ponta. A gente tem
essa infraestrutura em que a gente opera correspondente bancário para grandes instituições financeiras do país, com tecnologia própria, com estrutura de pessoal próprio. Então, essa unidade de negócio é capaz de operar também pontos de venda, se essa for a opção do cliente. Temos uma novidade, foi lançada no ano passado, algumas pessoas já têm conhecimento. A solução BrinksPay é uma solução digital para permitir que os clientes dos nossos clientes, fintechs, bancos digitais, bancos de varejo e, por que não, operadores de câmbio, que permitam que seja feito um saque e depósito no varejo. Então, a gente tem uma rede credenciada de varejo para possibilitar os clientes dos nossos clientes, pessoas físicas, que façam saques e depósitos nessa rede. Seria possível, eventualmente, viabilizar uma operação de câmbio em que o saque seja feito em pontos credenciados através de uma rede como essa, com a tecnologia de conciliação e encerramento da transação feita pela plataforma Brinks, em parceria com os clientes. Bom, muito rapidamente, eu prometi ser breve, não interromper o evento está muito dinâmico, vocês têm aí um debate muito interessante sobre o selo Abracan. Era só para realmente dar o nosso recado sobre as atividades que a gente é capaz de desenvolver, dar conhecimento a quem ainda não conhece o que a Brinks já faz nacionalmente e internacionalmente. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida através dos contatos. Temos uma equipe aí pronta a atender os clientes. Bom evento a todos, boa continuidade, sucesso. Muito obrigado. Obrigada, Gil, obrigada pela apresentação. Espero poder continuar contando, a Abracan contando com o apoio sempre da Brinks. Obrigada. E agora retornamos com a mesa redonda, selo Abracan de conformidade. Chamo aqui como moderador desse painel, José Augusto Varanda. Por favor, Varanda. Bom, pessoal, então, como eu falei agora há pouco, né, nós vamos fazer esse webinar para justamente debater melhor a questão do selo, né? Antes do debate em si, eu queria apresentar as pessoas que vão compor a mesa, né? A ideia é cada um vai fazer uma apresentação rápida, né? E depois a gente vai abrir para o debate. Nós já temos algumas perguntas aqui que chegaram, e nós vamos responder, então, ao final. Tá? Vamos procurar responder todas, mas, como eu falei, se não der tempo hoje, nós teremos ainda o webinar na próxima semana. Então, eu queria, então, mencionar as pessoas que estão aqui presentes hoje. A Miquelina Tavares, que é diretora de controles internos do Banco Orinvest, o Thomas Geraldo, gerente-geral de câmbio da Ecoval, a Lia Suzin, que é gerente de câmbio do Topazio, Banco Topazio, também banco associado, os três bancos são associados à Abracan, né? Orinvest, Ecoval e Topazio, e o Tiago Severo, que é sócio da Caputo Bastos e Serra Advogados, é um advogado que tem sempre estado ao lado da Abracan, contribuindo muito com as ações da Abracan, e veio aqui também hoje dar o seu depoimento e nos ajudar, então, nesse webinar. Vou aqui, então, passar a palavra para a Miquelina, e, em seguida, então, retornando, eu apresento o próximo palestrante. Então, a Miquelina, como eu falei, diretora de controles internos do Banco Orinvest. Está com a palavra, Miquelina. Obrigada, Varanda. Boa tarde aos colegas da mesa, aos colaboradores e associados da Abracan e ao público em geral. Eu queria agradecer por essa oportunidade incrível de estar aqui no dia 1º de outubro conversando sobre PLD-CFT, um dia em que entram em vigor duas normas importantíssimas, uma do Banco Central e outra da CVM,
que coloca o Brasil no nível de governança, no nível de regras internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro. E isso é muito importante para os mercados financeiros, os mercados de capitais e especialmente o mercado de câmbio. Mas não é só esses mercados. A SUSEP também adotou, um mês retrasado, em agosto, uma norma sobre prevenção à lavagem de dinheiro, a 612. Ainda não entrou em vigor, entrará em vigor em março do ano que vem. E o que essas três normas têm em comum? A norma do Banco Central e da CVM, que entram em vigor hoje, e a norma da SUSEP, que regula o mercado segurador. Elas têm em comum a regulamentação número 1 do GAFI. As instituições, para terem um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo efetivo, elas devem implantar o programa de prevenção à lavagem de dinheiro com base na abordagem baseada em risco. E como condição disso, as instituições vão usar mais esforços e mais recursos para as operações, para as situações, para as pessoas que tenham maior possibilidade de lavagem de dinheiro e menores recursos para quem tem menos risco de lavagem de dinheiro. E essas regras falam dos processos de conhecer o cliente, de conhecer o fornecedor, de conhecer seu correspondente bancário, correspondente cambial, no nosso caso, seus empregados, enfim, de como você deve fazer o monitoramento das operações, a seleção, a análise e a comunicação de operações ou situações atípicas ou suspeitas. E o mais importante disso, quer dizer, além dessa avaliação interna de risco, o mais importante disso e o desafio maior é a avaliação de efetividade desse programa de PLD-FT. A avaliação de efetividade desse programa não pode ser para inglês ver, ela realmente tem que fazer críticas. Ela não pode ser feita pelas equipes das instituições que fazem o programa, que executam o programa de PLD e nem quem idealizou, e também não pela auditoria interna. Tem que ser uma pessoa fora da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro, que não esteja no dia a dia das rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro. Esse caminho que o Brasil adotou, assim como a LGPD, é um caminho sem volta. É um caminho para estar alinhado com as melhores práticas internacionais e inserido no mundo competitivo. E é muito bom, a gente precisa disso, a gente quer um mercado forte, a gente quer concorrer com o mundo inteiro. Eu ouvi em algumas lives, que teve live a semana toda, na Ambima, na Abracan, enfim, alguém falou, não sei se foi na Abracan ou se foi na Ambima, que essa regulação é uma espécie, essa regulação de PLD, principiológica, com base na abordagem baseada em risco, ela é uma espécie de voto de confiança dos reguladores aos regulados. Mas, ao mesmo tempo que ela traz uma flexibilidade para a avaliação interna de risco, ela traz uma responsabilidade enorme. Nós aqui que trabalhamos em mercado de câmbio estamos muito acostumados em avaliar risco. Só que o desafio é você avaliar o risco de lavagem de dinheiro com uma metodologia adequada, que seja passível de verificação, passível de auditoria. E os desafios são enormes para todos os players aqui do mercado que atuam no mercado de câmbio. Talvez um pouco menor para aqueles bancos internacionais que já estão habituados com essa regulação, que habituados a seguir a regra do GAFI. Para a gente é uma novidade. Mas o que eu entendo? Que essa novidade, esse desafio, não vai nos matar. Talvez mate quem não queira ter uma política realmente efetiva de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas aqueles que querem um mercado de câmbio saudável, competitivo e com uma boa reputação, a reputação de câmbio ficou manchada, muito manchada nos últimos anos, não só por citações de instituições na Lava Jato, como também na mídia internacional, ficou com uma má reputação. E que talvez nem seja tão justa, porque é da natureza dos crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, a transnacionalidade. Então, é natural que uma operação de câmbio, que o câmbio seja necessário para os lavadores de dinheiro. Acontece que a gente não pode deixar isso. A gente tem um desafio de não fazer isso. E é um desafio grande, como eu falei. O que é reconfortante para a gente encarar esse desafio?
essa iniciativa do selo Abracan de conformidade. A gente pensou muito nisso, conversou muito nisso, e para a gente concluiu que esse selo de conformidade, o processo de obtenção desse selo de conformidade é uma espécie de consultoria de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, uma forma da gente seguir a 3978 completamente, da gente preparar, da gente estar preparado e a gente não deixar que as nossas casas sejam usadas por pessoas mal intencionadas, que sejam usadas para crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. A gente, para mim, tem uma consultoria que eu acho a melhor de todas, que é a consultoria do regulador, o Banco Central, a CVM, a SUSEP e dos autorreguladores, a BIM e BSM. É de grátis, é gratuita essa consultoria. O problema é que, pensando em abordagem baseada em risco, é uma consultoria de alto risco, porque, ao final, a gente pode ter uma sanção, a gente pode ter uma multa enorme, a gente pode ter uma inabilitação, a gente pode ter uma suspensão de atividade, é muito perigoso. A gente não pode passar por isso. O que eu tenho visto, eu trabalho no mercado financeiro de capitais há mais de 30 anos, e o que eu tenho visto nos últimos anos é o papel incrível que os autorreguladores de mercado, os autorreguladores legais também, os autônomos, né, como a BIMA de mercado mesmo, o trabalho incrível que eles fizeram para melhorar a governança dos autorregulados, das instituições associadas. Eu acho que a Abracan, com o selo de conformidade, está seguindo essa linha. E eu acho que, com isso, a gente pode fazer jus ao voto de confiança que os reguladores nos deram, que o Brasil deu às instituições que operam em câmbio. A gente vai ter um sistema que realmente combate, que previne a lavagem de dinheiro e combate o financiamento ao terrorismo, porque isso acaba com o nosso país, isso mina os nossos recursos, isso não é bom para ninguém, a gente não quer que essas pessoas saiam da nossa casa. Então, eu recomendo fortemente às instituições que busquem obter o selo de conformidade, que vai ser um caminho maravilhoso para cada um individualmente e para o coletivo, para o mercado de câmbio e para o Brasil. Então, eu estou aqui para tirar dúvidas, enfim, para ouvir os colegas também, tirar dúvidas sobre o selo. Muito obrigado, Lia. Oh, Lia, desculpa. Muito obrigado, Miquelina. Já estou antecipando. Muito obrigado, Miquelina. Houve algumas observações aqui durante a sua fala que parece que o seu áudio estava instável. Depois, se você puder dar uma olhadinha, enquanto os outros painelistas estiverem falando, né, para a gente poder resolver esse problema. Bom, na sequência, então, eu queria apresentar a vocês o próximo integrante da mesa, né? Que vai ser o Thomas, né? Thomas Geraldo, que é gerente-geral de câmbio do Banco Daicoval. Ele, inclusive, representa também o Daicoval numa, não sei se é comissão, depois ele pode esclarecer melhor, mas uma comissão de câmbio na Febraban, né? E trabalha nessa área já há algum tempo, né, Thomas? Então, vou passar a palavra ao Thomas para que ele possa fazer a sua intervenção. Obrigado, Thomas. Eu que agradeço. Desejar boa tarde a todos. Agradecer aqui pela oportunidade de poder falar com todos os associados da Abracan. Pegar um pouco das falas aqui, aproveitar todos os nossos colegas que estão aqui nesse painel. Thomas, o seu áudio está um pouco baixo também. Está um pouco baixo? Está um pouco baixo. Se tiver como aumentar um pouquinho. Tá, já vamos fazendo enquanto eu vou falando rapidamente aqui. Ficou um pouquinho melhor? Vocês conseguem me ouvir? Continua ainda meio abafado. Ok, a gente vai melhorar isso. Só para comentar aqui, além de atuar no banco, né, eu já atuo há algum tempo como coordenador da subcomissão de câmbio da Febraban, né, e também sou líder do grupo técnico das
das instituições que trabalham lá na Febraban. Eu vou falar um pouco aqui relacionado ao selo. Como já foi comentado, acho que é uma oportunidade única para todos os associados aqui da Febraban, de ter uma consultoria para adequar todos os seus processos e os seus fluxos necessários para a adequação dessa nova regra, que é principalmente um pilar, né, de tudo que está sendo tratado para o projeto de lei de câmbio, que foi falado um pouco mais cedo aqui pelos nossos colegas do Banco Central, né? Ele principalmente é o pilar desse movimento que foi mencionado pelo diretor Otávio Damasio e pelo Ricardo, né, um pouco mais cedo. Então, queria pegar um gancho aqui para falar para vocês. A gente trabalhou muito nesse tema de proposição do projeto de lei, e tudo foi feito com base na avaliação baseada em risco, né? Ou seja, tudo que nós vamos ter que atuar a partir de hoje como instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, ele passa por esse pilar, né? Então, ele é a construção de tudo que a gente vai poder fazer com relação às nossas operações. As oportunidades que as instituições, sejam corretoras, sejam bancos, né, sejam os seus correspondentes, de, dentro dos seus modelos de negócio, avaliar os riscos dos clientes, das contrapartes, que são todas as premissas, né, com a questão da efetividade, que acho que é o grande ponto-chave aqui, que todo mundo vai ter que seguir, né? E aí, falar um pouco em relação ao que a Miquelina comentou aqui, as entidades de classe estão contribuindo muito forte com os reguladores, até para a gente definir um modelo de testes para o GAFI, né? Então, todas as entidades de classe, e a Abracan não fica atrás, contribuiu com todo o movimento e com todo o levantamento, enfim, uma série de medidas e discussões nos grupos para que possa contribuir para que o Brasil tenha esse teste definido e que o país possa ser submetido e ter uma avaliação pelo GAFI, né? Acho que isso é um ponto muito relevante aqui do nosso mercado, né? Acho que é uma oportunidade ímpar que todos os associados aqui da Abracan possuem, de poder trabalhar dentro das suas casas, verificando os seus controles, se adequando a todas as normas necessárias e aproveitando, né, para que todo mundo tenha oportunidade de trabalhar com maior competitividade, né, para que não tenhamos transações ou operações que possivelmente tragam risco para todas as instituições nesse sentido. Existe um esforço muito grande, como o próprio Varanda comentou mais cedo, de juntar todas as entidades de classe para que todos possam trabalhar em prol desse mercado ser mais amplo, né, reconhecido pelas outras instituições que não sejam associadas da Abracan também, para que esse mercado seja muito mais competitivo, né, e todo mundo tenha espaço, e deixemos de lado aqui todos aqueles que não queiram seguir ou não queiram contribuir para esse fim, né? Acho que o grande ponto é esse. Nós tivemos, desde o ano passado, várias publicações de regras em diversos reguladores seguindo a mesma linha, né? Avaliação baseada em risco, todo o projeto de lei de câmbio com avaliação baseada em risco, né? Então, toda a liberdade, né, como a Miquelina colocou, eu vou ser um pouco mais dura aqui do que ela, tá, gente? Ela colocou que é uma oportunidade, mas eu digo assim, toda a liberdade, por outro lado, traz uma responsabilidade maior, né? Então, o que a gente visualiza é que, claro, cada um vai ter que olhar para dentro das suas casas, né, e realmente fazer essa lição de casa, né? Fazer os seus levantamentos, fazer as suas políticas, né? Avaliar os riscos internos dos colaboradores, das contrapartes, de seus clientes, conforme os seus modelos de negócios, e que, ao final, todos tenham a ganhar, né? Eu acho que esse mercado
que seja mais competitivo, que não tenhamos distorções grandes em relação a isso e, ao mesmo tempo, traz uma segurança maior, né? Então, a oportunidade ímpar aqui, gostaria de agradecer a todos aqui, principalmente da Abracan aqui, o próprio Varanda, a Miquelina, a Kelly, enfim, um trabalho excepcional e que vai ser de grande valia até para os bancos no exterior, né? Para todas aquelas contrapartes que as instituições necessitam trabalhar de alguma forma, né? Isso deixe de uma maneira mais clara, mais flexível e que eles tenham essa visibilidade e que com isso as questões de riscos e outros detalhes que cercam o nosso mercado, né, há tantos anos aí, ele fica algo mais transparente, né, que traga mais oportunidade para todos, né. Então, acho que eu vou passar aqui, Varanda, os meus pontos eram muito focados a essa parte, um link muito forte com o projeto de lei aqui, uma importância muito grande, né? Temos também esse modelo de avaliação do GAFI, que eu acho que as instituições de entidades de classe aqui contribuíram muito para tentar definir um plano, né, para que o Brasil realmente tenha de fato uma avaliação e aí, enfim, eu sei que isso já foi postergado por alguns anos, né, mas acho que a gente está chegando lá agora, então esse dia tão especial aqui para início das novas regras, tanto da 3978 quanto da Carta Circular 4001 aqui. Então, para quem sabe o que eu estou falando aqui, né, falando um monte de sopa de letrinhas e números aqui, mas são itens que acho que todo mundo tem que conhecer, tem que avaliar, e estamos muito felizes de poder participar aqui desse evento e também de contribuir da melhor maneira que a gente puder aqui. Muito obrigado. Obrigado, Thomas. Aguardamos aí depois a sua participação também no debate. Obrigado. Bom, agora a nova participante, né, será a Lia Tomasi Suzin, gerente de câmbio do Banco Topázio, a quem eu já concedo a palavra. Boa tarde, pessoal. Então, eu também trabalho com câmbio faz um tempinho, né? Sendo instituições, sendo empresas. É um mundo pequeno, a gente acaba se encontrando, seja em primeiro grau, seja um conhecido em comum. E primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, representando o Topázio, falando sobre a minha visão sobre a 3978, sobre o selo, e tentando dar não repetir as palavras, porque elas, basicamente, muito já foi dito ou repetido. Acho que foi muito rico os comentários que foram trazidos, a forma como foi abordado. Achei muito mais interessante ainda trazer a questão tanto do regulador e fazer esse bate-papo, né? E da minha visão, o que eu queria, de alguma forma, compartilhar é a questão também de tentar simplificar, porque eu acho que às vezes quando se está falando da sopa de letrinha ou do pode ficar parecendo algo muito longe, algo muito estranho, e assim, se tu parar para pensar, é algo extremamente próximo, né? Então, o que eu conheço o seu cliente? Cara, tu tem que saber com quem tu está falando, quem é o teu parceiro, quem é o teu cliente. Vai me dizer que a operação que foi falado antes, né? Um empréstimo de $20 mil de pai para filho tem o mesmo risco que uma operação de investimento, de compras de intangíveis? Não. Então, eu acho que é muito interessante acompanhar a evolução e esse voto que o mercado acaba ganhando para, de fato, poder, dentro das suas práticas, não só do discurso, mas das práticas, dos documentos, do que vai se pedir para um cliente para fazer uma operação assim, uma operação assado, ter essa flexibilidade, ter essa crítica, né? E ser responsável pela crítica que está conduzindo, obviamente. Então, de fato, conhecer o ambiente onde ele está e trazer com isso que os controles sejam mais efetivos, que as operações sejam mais efetivas, que ele evite que algo esteja voando abaixo do radar e de fato, machucando o sistema financeiro como um todo. As pequenas operações vão se somando, as poucas mídias vão se somando,
e no final acaba tendo essa questão desse barulho, dessa reputação que prejudica todos. A gente vai voltar na máxima do risco-retorno. Então, quanto mais arriscado se perceber o negócio, mais rentabilidade ele vai ter que ter. E isso, no final do dia, está no bolso de todo mundo. Então, não é um conceito tão alienígena, ao contrário, ele tentar simplificar mesmo, ele é muito pequeno, basicamente saiba o que você está fazendo, com quem você está fazendo, e o outro lado, que eu acho que é o mais interessante da efetividade, é aquela coisa, o papel aceita tudo, nós não queremos mais olhar só o que o papel aceita. Ver de fato o que foi feito, por que foi feito, e qual foi a crítica, qual foi o penso, qual foi a oportunidade que aqui se teve. E isso é muito legal, acho que de fato traz uma brincadeira para gente grande, então dando mais liberdade para que as coisas possam ser feitas com qualidade e também apoiado em mudanças que foi se falando. Então, por que tu precisa do comprovante de residência de 3 meses se tem Big Data? Então, assim, tem muitas coisas que também foram surgindo, que foram acontecendo, que podem dar mais segurança ao processo, alterando a forma como se conduz. A questão que a gente fala de fintech, de informação de tecnologia, achei muito interessante até o senhor Maurício Moura comentando ontem, né? E hoje também sendo reforçado, não tem como andar para trás, né? Então, essa parte de digitalização, essa parte de novos entrantes, essa parte de novas tecnologias, novos produtos que vão surgindo em cima dessas novas tecnologias, isso cada vez vai se escalar mais e mais e mais. E tu poder ter esse discernimento, essa responsabilidade de visualizar o que é um, o que é outro, aplicar com responsabilidade os procedimentos adequados para cada tipo de cliente, para cada tipo de operação, só traz a ganhar, né? E particularmente eu acho que o selo, ele é literalmente o carimbo, né, das instituições que estão fazendo o tema de casa, estão levando isso a sério e que querem prosperar, querem continuar. Tem uma frase que a gente brinca muito quando está conversando com os clientes: eu não quero fechar câmbio só hoje, eu quero fechar amanhã também, né? Então, é essa questão da continuidade do negócio. E o selo, como foi colocado aqui, trazendo a oportunidade de, com o apoio de uma consultoria especializada, já te deixar no nível que o Bacen, de alguma forma, que não só o Bacen, porque a gente falou Gafi, falou vários nomezinhos aqui, né? Esperam que os players de câmbio estejam quanto à efetividade, ou seja, não é só o papel, o cara crachá, não, é de fato aquela inteligência do processo, e essa inteligência, ela vai se traduzir em melhores custos, melhores oportunidades, melhores competitividades, e lembrando que cada vez mais essa questão das figuras do mercado vão estar se alterando, os players, os países, os concorrentes. A gente está falando de PIX, a gente está falando de conversibilidade do real, a gente está falando de mudança de palha de câmbio. Casando todos esses conceitos, o mercado, eu acho que eu nem preciso jogar 2 anos para frente, pode ser 1 ano para frente, considerando que o PL seja rapidinho, é totalmente distinto do que a gente teve 2 anos atrás. Não é pouco distinto, é totalmente distinto. E tu ter esse selo, tu ter essa efetividade, tu ter essa crítica sobre o processo, só te permite aproveitar mais desse momento, desse movimento, tá seguro sobre os passos que tu está andando e, de novo, ter a possibilidade de cada vez continuar mais. Eu comecei a conversar um pouco mais com o sobre o selo e do que eu escutei é um projeto que, de certa forma, tem uns 10 anos já, né? Ele é bastante antigo, ele é uma construção que já se vem namorando. E eu acho muito, muito feliz o casamento dele junto com o regulador, junto com a 3978. Então, não é um selo por um selo. Vamos lá, ISO 9001. Não, ele é um selo ligado a um pedaço de legislação, ligado a uma mudança muito importante que está acontecendo no mercado e que é exigida dos participantes como um todo, dos que querem seguir as boas práticas e ter esse carimbo, ser algo utilizável no quesito de propaganda junto aos banqueiros, junto aos novos entrantes, junto aos investidores, enfim, é realmente
um movimento muito feliz, que é muito legal de estar participando, de estar junto, plantando a sementinha e junto colhendo os resultados também daqui um pouco mais. Então, acho que a minha mensagem é mais no quesito de não olhar o selo num viés negativo, de mais uma coisa que tem que fazer, não tenho dinheiro para isso, a pandemia foi horrível. Sim, a pandemia foi horrível. É uma coisa difícil, mas é uma construção educativa para continuar, né? Para, de novo, estar fechando o câmbio amanhã e cada vez mais estar integrado a esse novo mercado de câmbio que a gente vê desenrolando aí nos próximos meses, próximos anos. Então, seria mais ou menos por aí. Obrigado, Lia. Muito boa a tua intervenção. Você fica aí com a gente para a gente depois responder juntos aí as perguntas, né? Então, agora eu passo a palavra ao próximo colega, né? Tiago Severo. Só esclarecendo, Tiago como eu falei antes, ele já é companheiro, né, de várias lutas aí na Abracan, tem ajudado muito a Abracan, está acompanhando, inclusive, a questão do PL de câmbio, mas ele não teve uma participação nesse projeto. Eu digo isso até para fazer uma ressalva, que poderia haver uma vinculação do trabalho dele como advogado, do escritório que ele representa, né, ao projeto, e não. O projeto, de fato, a questão, o arcabouço jurídico, construção jurídica, contrato, tudo mais, está sendo tratado pela nossa própria Abracan, como eu mencionei, pelo Fernando Borges, que é o consultor jurídico, né, da associação. Então, Tiago, a palavra é sua. Maravilha, obrigado, Varanda. Você me escuta bem? Sim, Tiago, escuto bem. Maravilha. Maravilha. Então, primeiro, boa tarde aqui para os colegas, Varanda, Miquelina, Thomas, Lia. Primeiro, agradecer aqui a Abracan em nome da Kelly. Eu presenciei, como bem o Varanda colocou, toda essa dinâmica do selo, não participei, por isso que o selo é tão bom. Brincadeiras à parte, a gente fica muito satisfeito de ver como advogado um trabalho tão sério sendo construído há bastante tempo. Interações com o Thomas, com a Miquelina, mais recentemente com a Lia e outros, né, atores aqui do mercado de câmbio, seja banco ou corretora, a gente sabe o quão difícil essa interlocução, seja do que está no papel, que a Lia colocou que o papel aceita tudo, e advogado é bom nisso, né? Seja num PowerPoint, ou eventualmente mesmo de contar o dia a dia. Talvez o ponto central, acho que a Lia foi muito feliz no comentário dela, quando ela disse que advogado e conceitos teóricos são complexos de operacionalizar, né? E análise baseada em risco, de forma prática, são duas coisas. Não seja omisso e não feche os seus olhos. Porque conhecer o dia a dia da operação, conhecer o cliente, a instituição, a Miquelina sabe o que pode dar certo, o que pode não dar certo. O Thomas sabe o que vai dar certo, o que não pode dar certo. A Lia também, né? Então, no dia a dia da operação, a materialização desses dois elementos, não seja omisso e não finja que nada está acontecendo, aí que tem uma dinâmica de trazer, e aí o papel importantíssimo do selo para construir esse patamar mínimo, né, de ditames do que pode ser concretizado no dia a dia. Então, mais uma vez, agradecer a participação. Eu sou um entusiasta dessas transformações. A gente vai ver um mercado financeiro completamente mudado, como a Lia colocou, e PL de câmbio aí que o Thomas tem acompanhado há bastante tempo, discussões da Febraban com, né, Rodrigo Lara lá atrás, 2017,
em que existiu a missão ali do presidente Lula dizendo assim, olhe a floresta e não mais a árvore. O pleito dos bancos foi justamente transformar toda esse checklist que eu chamo de troca de óleo de carro, né, para exatamente dar a quem compete a instituição, o tamanho da instituição, definir o seu padrão de risco dentro do que é alto, médio, baixo, enfim, dar essa liberdade, construir essa política e que essa política seja cíclica, autoavaliável, checando a conformidade dela. Então, acho que, Lia, você foi muito feliz em dizer assim, não existe essa complexidade em termos práticos para tratar o dia a dia, porque já se conhece o dia a dia. A dificuldade é realmente ir construindo, fazendo a solidificação dessas etapas. E aí, nesse contexto, acho que o selo é fundamental. Acho que o Brasil assumiu um compromisso com a ONU de 2030 de reformular tudo que é política de PLD. E no Brasil a gente tem dessa, né, de pensar, será que pega ou que não pega? O PIX pega, o PIX não pega. O PLD pega, o PLD não pega. Então, eu diria, pega e já está pegando há algum tempo, né? Tanto é que cada vez mais, no contexto de defesas administrativas, a gente tem que ir em camadas documental, na ata de deliberação sobre o cliente X ou Y, para justificar do porquê que aquela operação foi colocada para dentro, do que aquele correspondente cambial era bom ou ruim, né, em termos de continuidade de uma atuação. Então, o dia a dia ele é fático, né? Então, por mais que amanhã você precise aditar uma política, a política ela vai ser adequada porque se sabe quem está na frente de como ela funciona, né? E afastando muito bem como o Varanda colocou. Não dá para ter um pânico do risco zero. Isso não existe. Viver é ter risco, né? A gente hoje pode estar em casa aqui, eu particularmente estou em casa desde março, né? Então, todos os webinários têm uma bicicleta atrás e sair para a rua hoje se tornou um risco, o que antes não era um risco. Então, o doutor Rafael, que é diretor de supervisão do COAF, fala muito bem, né, que isso faz parte do dia a dia. A gente é que tem que digerir dentro da instituição aonde que a gente vai colocar essas caixinhas. E eu acho que é uma mensagem importante, lembrando esses dois elementos da análise baseada em risco traduzido para a realidade, não seja omisso e não finja que nada está acontecendo. Juridicamente, e desde a norma de responsabilidade socioambiental, o regulador brasileiro, o Banco Central, já vem sinalizando o conceito de como ele pretende ter uma regulação, que é essa regulação que a Miquelina colocou, de deixar a responsabilidade para o mercado, né? Então, isso é relevantíssimo. O Thomas sabe o quão valioso é deixar que a instituição defina a forma como ela vai, eventualmente, ter um cliente que tem um cadastro ruim, né? Porque o cliente pode ter uma inscrição negativada, ou pode ter, eventualmente, sendo citado numa nota de rodapé na terceira página de uma operação policial, mas que o cara não tem nada a ver com aquilo, né? E aí a avaliação se aquele cliente, passando pelo cadastro, se aquela operação faz sentido, né? Do ponto de vista de justificar, tem um locutor lá de futebol, o Silvio Luiz, antigo Silvio Luiz, que dizia, o que eu vou dizer lá em casa? Então, é sempre lembrar disso, não tem mistério, né? O que a Lia colocou. Então, acho que o selo reforça o conceito de regulação regulada, né? Por mais que seja uma semi-regulação regulada, uma autorregulação regulada, existe um papel importantíssimo do componente associativo em dar essas diretrizes. Eu digo semi-autorregulação regulada porque a Abracan não vai fiscalizar esse cara se ele está cumprindo o selo. A auditoria vai fazer. Então, existe uma autorregulação. E o caminho é natural de autorregulação, né? Segunda-feira a gente teve um webinar pela OAB-DF, que eu sou secretário-geral da comissão, o doutor Nelson
subprocurador-geral do Banco Central, foi um dos revisores da norma, comentou: eu sou a favor da autorregulação, acho que é importante nesse contexto, mas como que isso vai ser implementado? Eu não posso, regulador, ficar todo dia dando checklist, dando a consultoria, que eu acho que nesse momento, até no contexto do PIX, né, que o Carlos Brant fala muito, que é a cocriação. Acho que a gente está nesse momento ainda da cocriação do que é essa matriz de risco com a implementação da política. Mas depois que isso passar, não tem mais consultoria, né? Esse momento vai acabar. E, em termos práticos, o Banco Central já deu sinalizações com as 15 liquidações de corretoras e outros segmentos, né, que não são no mercado de câmbio e que não existiu nem processo administrativo punitivo, liquidou direto, porque precisa sanear. O regulador também tem uma responsabilidade. E a gente aqui, como a Lia colocou, essa transformação digital, Covid acelerou isso, né? Daqui a pouco, com CBDCs e tantas outras modalidades de fluxo de transações e de moedas, tudo, absolutamente tudo vai ser rastreável. Então, não achar que PLD, a 3978, não vai pegar ou vai pegar, talvez precise de uma avaliação na frente do espelho, né? Em termos do que eu estou falando, né? Se reanalisar de frente do espelho, porque isso não condiz nem mais com a realidade. A realidade do mundo é digital, né? Surgiram 42 milhões de pessoas. Então, as transações vão surgir, as transações vão aparecer. E outros mercados que nem regulados são, já estão criando a sua própria autorregulação, né? Como o mercado de criptoativos que criou a sua própria autorregulação. Bom, acho que o PL de câmbio, já para concluir, ele vai dar esse tom, esse norte, né? De novo, uma medida principiológica de legislação federal em que vá deixar ainda mais a interlocução associativa dos setores de maneira de porta aberta com o regulador, né? E PLD é a primeira porta, né? Então parece aquele desenho animado, senão a porta não vai, você vai continuar abrindo a porta, você não vai sair nunca desse spin. Então, PLD, eu digo que hoje, com esse selo da Abracan, quem não aderir, acho difícil navegar, e aí total responsabilidade minha, vai ser difícil navegar em qualquer mercado, né? Então, mesmo que amanhã você esteja no mercado de câmbio, vá querer operar em outro mercado, se você não tem a sua primeira porta que você abra e você tenha tranquilidade em seguir, acho difícil de sobreviver nesse mercado que cada vez mais vai ser conectado e cada vez mais rastreável. Então, mais uma vez, dar os parabéns para a Abracan. Eu sei o quão árduo foi o trabalho. Acho que vocês não estão dormindo há bastante tempo aí. A Kelly, Varanda, Fernando, Loredana, própria participação dos bancos. Sei que a Miquelina aí foi ativa. É importante ter esse feedback dos bancos. E cada vez mais, se tiver esse ambiente claro de condições, menos um contrato vai querer sair do Topázio e ir para o Votorantim ir para o Banco Daicoval, do Daicoval para o Orinvest, as portas vão se fechar. Então, isso precisa dessa freada de ônibus. Então, mais uma vez, parabéns. Acho que é bem simbólico aqui ter esse evento do selo no dia da entrada em vigor da norma. Vocês planejam tudo até isso, né? Então, vocês estão de parabéns. E contem comigo sempre que for preciso. Eu agradeço a minha participação. Muito obrigado, Thiago. Sempre muito lúcido nas suas colocações. Queria, antes de começar a abrir os questionamentos, né, para a resposta, fazer aqui uma pequena apanhado, né, um pequeno apanhado de algumas das intervenções, que todas elas foram muito boas, né?
mas especialmente ressaltando essa situação do novo PL que está aí, né, que foi apresentado no início do dia hoje. O Banco Central relatou sobre já a existência de um projeto chamado Inovações, né, onde deverá, já antes mesmo do PL entrar em vigor, do PL ser aprovado, né, já deverá começar a produzir efeitos no mercado. E todos sabem que o futuro hoje é um futuro da digitalização, né? Da eletrônica, da digitalização dos negócios, de todos os negócios. Né? E evidentemente, uma grande ameaça para esse mercado é a entrada de novos players, né? Já entrando numa estrutura muito moderna de negócios, já dominando, né, esse cenário da digitalização. Então, me refiro aí a fintechs, IPs e outros, né, que a cada hora a gente tem uma novidade no mercado. Né? O mercado financeiro hoje está bastante criativo, né? Cada hora aparece alguma coisa nova. Então, nós imaginamos também, isso ainda é uma construção, né? uma coisa que tem que ser construída ao longo do processo, como eu falei, é um processo que está iniciando, né? Como todo processo ambicioso, ele exige uma construção vagarosa, cuidadosa, né? Uma construção que tenha metas de curto prazo e metas de médio e longo prazo. Então, pensando nesse prazo assim, um pouco mais, não tão distante, né? Mas um pouco mais à frente, a gente imagina que essa vai ser uma forma de garantir a isonomia, né? A isonomia de tratamento. Né? Porque se todas as instituições que queiram operar em câmbio, que se habilitem a operar em câmbio, tiverem que se submeter a esse selo, e por isso mesmo nós deixamos em aberto a possibilidade de futuras séries serem incluídas, né? Essas 3 são as que nós temos hoje, né? Bancos, corretoras de todas as dimensões e correspondentes. Mas futuramente podemos ter outras. Né? E se esse selo já estiver consolidado no mercado, certamente ele será exigido para qualquer instituição que queira operar nesse mercado. E será a garantia da isonomia do tratamento. Né? Será a garantia que nós teremos, que nós não vamos sofrer uma concorrência predatória por alguém que está entrando agora, vamos dizer assim, de certa forma, desobrigado, né, de todo esse aparato de controles, de procedimentos e tudo mais, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Eu, Varanda, pessoalmente, creio que há uma brecha hoje já muito grande nesse mercado, muito grande. Acho que é urgente o Banco Central colocar o foco em cima desse mercado, justamente porque ele hoje é considerado cliente das instituições. Só que o cliente desses clientes é onde mora o perigo. Né? O perigo mora no cliente desses clientes. Né? O cliente, normalmente, são empresas de renome internacional. Né? Agora, os clientes desses clientes, e até onde chega o processo de compliance em cima dos clientes desses clientes. Né? Então, eu acho que pode estar havendo aí uma grande abertura para a lavagem de dinheiro, para remessas para paraísos fiscais e tudo mais, para ocultação, né, de patrimônio, de bens. Bom, mas isso é uma opinião que eu estou falando aqui do Varanda, pessoal, não há estudo sobre isso. Né? Mas o fato é que o Banco Central anunciou que está pretendendo acelerar esse processo. Né? E a gente tendo esse selo pode ser a garantia dessa isonomia de tratamento, que é tão pleiteada pelo mercado, pela própria Bracan, mas que nós não temos até agora nenhum instrumento para assegurá-la. Tá? Esse instrumento pode ser o selo, eu acredito que seja o selo. Bom, dito isso, né, aproveitando então esses comentários sobre o futuro, né, o que nós temos aí de desafios para o futuro, eu vou abrir então aqui a resposta às perguntas. Eu percebi aqui que a maioria delas foi relacionada um pouco à apresentação que eu fiz antes, né? E não tem nada assim direcionado
ao posicionamento dos que estão formando a nossa mesa aqui. Mas eu peço ajuda de vocês. Eu vou tentar ir colocando a pergunta, iniciando uma resposta, mas vocês fiquem à vontade para complementar essa resposta. Então, ao final de cada resposta, eu abro aí para quem quiser se pronunciar, é só abrir o seu microfone para complementar essa resposta. Nós não temos muito tempo, talvez não consigamos responder todas as perguntas, mas vamos tentar e avançar ao máximo. E, como eu falei, lembrando que nós temos quarta-feira já um encontro marcado no webinar. Bom, primeira pergunta, né, foi enviada pelo Mauro Salvo. Ele perguntou no que o selo difere de um processo de auditoria interna. Eu lá na apresentação mencionei isso, né, que o selo não vai contemplar aspectos prudenciais nem contábeis. É um selo de conformidade em cima das normas de PLD-FT e normas cambiais. Tá? Então, essa é a principal distinção. Não há um processo completo de auditoria interna. Ele pode até, como eu falei também, a instituição, se quiser contratar o processo de auditoria interna mais completo, a mesma empresa de auditoria poderá fazê-lo, mas lembrando que aí ele não pode contribuir no relatório de efetividade que a 3978 exige. Alguém quer complementar? Bom, então temos uma outra pergunta do Leandro Alencar, se o processo pode começar antes. Eu não entendi bem o que é antes, né? Então, hoje começa o prazo de 180 dias para a série 2000. Para as demais séries, nós não podemos iniciar, porque nós temos ainda que definir o roteiro dentro do regulamento que nós vamos divulgar, que nós já divulgamos. Nós temos um capítulo que vai tratar do roteiro específico, dos requisitos específicos para cada série. E da próxima série, que é a série 1000 dos bancos, esses requisitos ainda estão sendo definidos. Então, não é possível iniciar. O início será para a série bancos no dia 1º de fevereiro e para a série correspondente no dia 1º de março. Bom, agora, se é para iniciar imediatamente a série 2000, sim, é possível, sim. Já tem um formulário no regulamento, pode ser encaminhado já à empresa de auditoria com as informações solicitadas. O Carlos Roberto Mendonça perguntou como serão feitas essas auditorias, né, no caso da DTVM, e se o custo do correspondente está incluso. Bom, essas auditorias elas vão ser feitas parte remotamente, uma boa parte delas é feita por processo remoto, com pedido de informações, pode haver até pedido de banco de dados serem examinados, né, de operações, e parte ser feita presencial, desde que, evidentemente, as condições de saúde, as medidas de saúde permitam, né? Então, a gente não sabe se essa pandemia terá que passar por outras ondas, né, que há essa expectativa, e que possa voltar a ter regras de distanciamento mais rigorosas, mas, se permitirem, haverá também uma parte dela sendo feita presencialmente. Quanto à relação ao custo, não. O custo é individualizado para cada série. Nós já temos a definição do custo para a série 2000 de corretoras, que já está informado lá também no hot site, e ela vai englobar, o que eu falei na apresentação, é que ela vai englobar requisitos que vão verificar como a corretora seleciona e monitora os seus correspondentes. Mas não vai haver um trabalho no correspondente. Então, quando houver o trabalho no correspondente, vai ser um trabalho específico, com requisitos específicos e com um valor também específico e certamente compatível também com a dimensão desse trabalho, que será muito menor do que a dimensão do trabalho para uma corretora. Alguém quer falar um complemento dessas perguntas até agora? Não? Bom, o Samir Ibrahim, que depois até pediu desculpas que tinha que se ausentar, mas eu vou colocar de qualquer forma a pergunta dele, né? Ele perguntou por quanto tempo, né,
será feita essa auditoria, qual o prazo, né, de duração. Esse prazo de duração vai depender do porte da instituição, da complexidade da instituição. Então, é difícil estabelecer um prazo, né? A gente espera que ele seja o mínimo possível, mas, evidentemente, também isso é um processo, como eu falei, a auditoria vai ter que ganhar experiência, vai ter que, né, à medida que ela for ganhando maior, se tiver feito mais auditorias, ela certamente terá condição de encurtar o prazo, talvez nas primeiras o prazo seja um pouco mais alongado. E se perguntou também se será presencial, eu já respondi. Houve uma pergunta aqui, se não me engano, do Mauro Salvo, de quem será, sobre quem será o contratante da Mazars, que é a empresa de auditoria. Bom, isso ainda está sendo definido, mas, a princípio, a contratante é a própria Abracan, mas, evidentemente, também a Mazars tem interveniência nisso. Mas, como a Abracan selecionou, a Abracan tem a responsabilidade, o contrato também está sendo firmado com a Abracan. Mas o procedimento de contrato, de pagamento e tudo mais, vai ser informado muito em breve. Possivelmente até a próxima webinar a gente já tenha mais informações. Paulo Pérez pergunta se no site está, ele afirma que no site está constando somente o custo para a série 2000 e qual seria o custo para a série 3000. Também já respondi, nós ainda não temos essa informação, mas quando ela for lançada, a série 3000 de correspondente, que está prevista para março, né? Início de março, 1º de março, quando ela for lançada, tudo isso vai ser definido, vai estar já definido. A nossa ideia é não antecipar, inclusive, informações antes do lançamento, mesmo que a gente já tenha tudo definido, não é o caso, ainda vamos estar definindo, mas é possível que bem antes disso nós tenhamos definido, mas a ideia é não antecipar muito essas informações para não criar já interferência, né, num processo sobre o outro. Por isso a gente fez aquele faseamento, né, para dar tempo que a auditoria possa trabalhar e não começar já a receber demandas de séries que ainda nem iniciaram, né? A gente precisa ter uma certa paciência, porque o processo é difícil. O Maier Taulib, primeiro ele fez um comentário sobre a questão de selo de conformidade, né, mencionando a resolução 4595, né? Conformidade é assegurar o atendimento aos requisitos normativos. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que vai ser feito. É assegurar conformidade, atendimento às normas, né? 3978, que é a norma de PLDFT, e outras normas cambiais. Mencionou aqui que é infralegal. Sim, é infralegal. São normas que regulamentam lei, né? que complementam, né? A regulamentação das leis. Ambas, a maioria das resoluções do Conselho Monetário derivam, né, de algum instrumento, de algum dispositivo legal. Mas nós não vamos entrar na questão legal, e sim nos requisitos normativos. E pergunta por que só uma empresa de auditoria, por que não usar um processo de auditoria cooperativa que o Banco Central adota. Eu já mencionei lá na apresentação, né, a necessidade, pelo menos nesse processo inicial, né, de garantir, a gente não teria como garantir a uniformidade de processo. Nós estamos procurando garantir os critérios uniformes para a interpretação do que é adequado ou do que não é adequado. Isso é uma questão subjetiva, né? Muitos até queriam que tirasse dos requisitos essa palavra adequada, mas isso não seria adequado, fazendo um trocadilho. Por quê? Porque sem você medir a adequação daquele procedimento, daquele controle, daquela política, fica vazio. Saber só, não, existe, está aqui, tem uma folha de papel aqui, e com 2 parágrafos é a nossa política de PLD. Isso é adequado? Né? Certamente teria que ser um senhor conciso, né, que conseguiria resumir em 2 parágrafos a política um trabalho de concisão tamanha para resumir em 2 parágrafos a política de PLD da instituição.
Então, é isso. E para isso, nós já estamos trabalhando para estabelecer com a empresa esses parâmetros. Mas são parâmetros que ela vai usar, entendeu? E ela vai usar os mesmos parâmetros. Tudo bem, ela pode passar isso depois para outra empresa, ela usaria os mesmos parâmetros? Pode, mas ela vai usar os mesmos parâmetros da mesma forma com uma outra? Né? Aí vem a questão da isonomia. Então, não é só a questão da uniformização, mas é a questão também da isonomia, de usar aqueles critérios, embora possam ser uniformes, usar da mesma maneira, avaliar da mesma forma. Tá? Você colocar o mesmo professor para avaliar a mesma prova, né? Certamente pode ter notas diferentes, né? Com qualquer escola isso acontece. Então, seria muito difícil e a gente certamente teria muitos problemas, teria muitos questionamentos. Varanda, com licença. Oi, por favor. O Romantini levantou a mão, acho que ele gostaria de dar uma palavra. Desculpe, eu não tinha visto. Ele tem condição de entrar? Se ele puder entrar, seria muito bem-vindo. Romantini, você está com o áudio aberto? Renata, eu não consigo ver, inclusive enxergar o Romantini aqui na nossa sala, mas se ele entrar, eu interrompo para que a gente possa ouvir o que ele tem a dizer. Bom, então a próxima pergunta foi da Jane Ribeiro. Ela elogiou muito o processo, essa questão de fazer uma autorregulação efetiva, né? Porque a Abracam vem buscando essa autorregulação do mercado, né? A princípio com as políticas e tudo mais, mas elas não eram efetivas. Parece que o Romantini está conseguindo entrar aqui. Romantini, você consegue falar? Nós não conseguimos te escutar. Pode seguir, Varanda, por gentileza? Ok, vou seguindo aqui. Bom, então, como eu falei, a Jane Ribeiro estava elogiando, né, o processo de autorregulação, e eu estava explicando que, de fato, foi uma forma de a gente conseguir dar efetividade a essa autorregulação que a Abracam já vinha empreendendo há 4 anos. Né? E perguntou qual a expectativa de aceitação dos agentes de mercado quanto à obtenção do selo. Bom, eu vou dar a minha impressão, mas vou pedir ajuda aos universitários também. A minha expectativa é muito boa, né? Até agora, pelo que tudo que nós, inclusive, já tivemos de sinalização de vários segmentos. Né? Lógico que, no primeiro momento, pode soar como uma questão mais um entrave. Né? Há uma tendência, às vezes, de se ver as coisas sempre do lado negativo, né? Quando, na verdade, eu acho que isso é uma grande oportunidade para o mercado. Talvez a única oportunidade que o mercado tenha para conseguir sair dessa situação que ele acabou entrando. Mas, evidentemente, só o tempo dirá. Né? Já tivemos, como a Kelly anunciou, o pedido de 3 associadas, 3 corretoras associadas, de querem começar logo. Outras também mencionaram total adesão e apoio. Né? Agora, tem sempre aqueles que não têm a mesma visão, é o direito de cada um. Né? Não sei se alguém gostaria de complementar. Oi, Varanda, eu acho que é isso que você comentou. Acho que é uma questão de um início de trabalho, né? Acho que vai ter pessoas que vão aguardar um pouco, né? Como faz parte, né? Nem todos acabam comprando essa ideia, mas eu acho que é uma questão de tempo para que todos entendam a importância e a relevância, né? De ter esse auxílio, né?
de uma forma e com um custo muito acessível e de estar aderente, né? Ter o selo, né? Poder mostrar o selo para todo mundo, falar, olha, eu estou aqui, estou com esse selo aqui e vamos fazer negócio, né? Eu acho que tem muita oportunidade, acho que é isso mesmo, assim, só para complementar, concordo com o que você comentou. E dentro, vou tomar deixa aí, eu acho que às vezes quando vai se apresentar um cliente de câmbio, mesmo para uma instituição que faça câmbio, a gente vai falar com pessoas que não entendem de câmbio e tem que traduzir, né? E apresentar um selo, essa proatividade em produzir uma certificação, em produzir uma excelência no processo, ela coloca em outro patamar, né? Então, com certeza são processos que dão maior entrada, dão mais visibilidade e a gente volta para o risco-retorno. Então, é algo que se planta, mas também se colhe junto aos bancos, né? Tanto locais quanto os parceiros. De novo, o mar que for surgindo. Perfeito, Lia, obrigado. Bom, gente, eu já estou até sendo cobrado, que nós já acabamos, estamos já com prazo encerrado, mas eu gostaria de responder a última pergunta, já para não deixar de fora, a última que eu consegui capturar, né, que foi do nosso amigo Teixeira, da AGK. Né? O Teixeira observou que o mercado de ações passou pelo PQO, Plano de Qualificação Profissional, que reforçou muito o segmento. E pergunta qual a visão quanto às corretoras de câmbio. Bom, Teixeira, eu queria lembrar o seguinte, a Abracam vem fazendo esse reforço, né, de qualificação também há bastante tempo. Nós temos um programa hoje de treinamento bem robusto. Né? Agora, na pandemia, nós temos feito uma média de 3, 4, às vezes, webinários por semana. Já fizemos cursos, inclusive, né, dentro desses webinários, mas o programa de qualificação da Abracam presencial, antes da pandemia, já vinha treinando cerca de 2.000, 3.000 pessoas ano, né, participando dos treinamentos da Abracam. Então, é uma questão de qualificação. E para medir essa qualificação, a efetividade, nós criamos um programa de certificação. Tudo isso voluntário. E esse é que é o problema, né? Infelizmente, no Brasil, as coisas voluntárias acabam não acontecendo. Então, o nosso programa de certificação ainda está muito, mas muito aquém do mínimo, né? Não diria nem da meta, porque a meta vai muito aquém do mínimo. Né? Eu sinto, às vezes, até vergonha, porque nós conseguimos um parceiro do porte da FGV, do porte em todos os sentidos, né? A dimensão da FGV, e a FGV se colocou à nossa disposição, foi uma colaboração fantástica e com uma expectativa muito grande que essa certificação pudesse, inclusive, se alastrar pelo mercado, não se ficar restrita ao segmento de corretoras, né? Vir a ser usada pelos bancos. Eu faço câmbio quando eu viajo em banco e é o pior atendimento do mundo, né? As corretoras atendem muito melhor. Desculpe, Elia, desculpe, Thomas, e desculpe, Miquelina. Eu me referi a bancos grandes, né? Bancos comerciais, não os bancos mais especializados. Mas, de fato, é o que acontece. Só para dar uma ideia, na última vez que eu viajei, ano passado, eu precisei comprar euro, fui deixar para a última hora, fui ao Banco do Brasil, na Avenida Paulista, e a moça me informou que eu não tinha euro há 3 meses. 3 meses não tinha euro. Tá? Aí, pela primeira vez na vida, eu comprei o câmbio numa corretora, fui muito bem atendido e vou virar cliente. O Banco Central, né, a gente acaba sendo cliente do Banco do Brasil. Mas eu fiquei assim horrorizado, eu nunca pude ver, já era muito ruim o serviço que eu sempre tive, porque a pessoa que atende só sabe, no máximo, ver lá no computador qual é a taxa do dia, não dá mais nenhuma outra informação. Mas não ter euro na agência do Banco do Brasil, da Avenida Paulista, há 3 meses, é uma coisa assim, né, de cair o queixo. Então, essa era a intenção, que essa certificação fosse usada por todo o mercado, né? Mas nem o nosso segmento, né, que a Abracam representa, aderiu ao processo de certificação de forma voluntária. Agora vai ser cobrado, né? Para a obtenção do selo, a certificação vai ser um dos requisitos. Vocês podem ver lá no regulamento, vai ser cobrada a certificação. Então, acabou
a gente, vamos dizer assim, vai, de certa forma, ter um instrumento para tentar fazer com que essa certificação, de fato, alcance o patamar que se almejava. Fizemos, até é bom lembrar isso, que nós fizemos uma revitalização em termos assim do conteúdo, porque tivemos que atualizar com essas normas, né? Não foi só 3978, até a 4001, teve a norma que aumentou o limite, a resolução que aumentou o limite, teve normas que trataram da questão dos correspondentes, e tivemos várias atualizações agora nesses últimos meses, e todas elas já estão incorporadas. Se a pessoa quiser entrar amanhã e fazer uma certificação, já tem um banco de dados incorporando todas essas atualizações, e o material de apoio divulgado no site também já incorpora todas essas atualizações. Então, a Abracan está caminhando, fazendo tudo que pode, tudo que precisa fazer. Agora, cabe ao mercado também dar a resposta, né? Nós vamos, possivelmente, fazer uma grande, né, modificação desse banco de dados, fazer um banco de dados novo quando sair o PL de câmbio. Vamos ter a oportunidade de fazer uma revisão completa desse mecanismo, mas, se Deus quiser, se tudo correr bem, até lá nós vamos ter aí uma boa parte já desse mercado certificado. Isso é importantíssimo. Todos os mercados sérios têm certificação e as certificações são cobradas, não é para inglês ver. Só trabalha no mercado se for certificado. Bom, é isso. Queria, se alguém tiver mais algum... Como eu falei, se alguém tiver mais algum comentário, o Romantini, acho que infelizmente não conseguiu entrar, né? Mas se não tivermos mais comentário, nós vamos ter que encerrar e voltamos ao debate na quarta-feira. Agradeço muito os 4 participantes da mesa. Foram formidáveis as intervenções. Eu acho que só acrescentou as informações que nós passamos na apresentação anterior. Muito obrigado a vocês. Passo a palavra aí eu acho que a Loredana, né, que vai fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Chegamos ao final do nosso segundo dia de evento e não poderia ser diferente. Foi mais um grande sucesso. Agradeço em nome da Abracan a participação dos nossos painelistas, senhor Otávio Damaso, Eduardo Nogueira, Kelly Massaro, José Varanda, Dr. Tiago Severo, Miquelina Tavares, Lia Suzin e Tomás Geraldo. E, claro, muito obrigado a todos os participantes. Amanhã será o nosso último dia de evento, mas não menos importante. Será mais um grande dia, com início às 15h30, e em nossa agenda teremos remessas internacionais, o que é de novo, apresentado pelo senhor Luiz Citro, coordenador da Comissão de Remessas Internacionais da Abracan, senhor César Garcia, do Banco Travelex, e pelo senhor Ricardo Amaral, da Western Union. E no nosso segundo painel, o Compliance no âmbito das empresas remessadoras e instituições de pagamentos, apresentado pelo senhor Antônio Juan, chefe de subunidade do Departamento de Conduta do Banco Central do Brasil, senhor Daniel Trias, da CSFIM, e o senhor Carlos Garcia, da NanoPay, moderado pelo senhor Geraldo Magela, da GMS. Muito obrigado, boa tarde a todos.